Glória a Jesus. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Quantos estão alegres? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Deus seja louvado. Amém? Abra sua Bíblia na carta segundo escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo de número 4, a partir do verso de número 17, mantendo a liturgia, mantendo aquilo que o Senhor tens ministrado, tens falado nesta noite. Efésios 4, 17. Quem achou, diga amém. Amém. Graças a Deus. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Podeis tomar o vosso assento. Aleluia. Glória a Jesus. Sabemos que a igreja de Cristo Jesus é composta de pessoas, a saber, homens e mulheres. Homens estes, mulheres estas, que devem revelar em suas vidas que a partir do momento que se converteram à pessoa de Cristo, são convidadas pelo mesmo a viver uma nova vida. Todos aqueles que se converteram a Jesus Cristo, quer sejam homens ou mulheres, são convidados pelo mesmo a viver uma nova vida. Até porque, segundo a epístola a qual escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 17, está escrito assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Assim, se alguém está em Cristo, todo aquele que está em Cristo está em, estar dentro, estar em, estar dentro da vontade
de Cristo. Estar dentro, estar de acordo com a vontade de Cristo. Estar dentro, estar em conformidade à vontade que Cristo estabeleceu. E digo algo nesta noite: o que Cristo estabeleceu vai contra tudo aquilo que você aprendeu até o dia que teve encontro com Cristo. A vontade de Cristo é diametralmente oposta à nossa vontade, até porque a nossa vontade, segundo a Bíblia Sagrada, ela é totalmente contra a vontade do Espírito Santo. Semelhantemente, a vontade do Espírito Santo, que é a mesma vontade de Cristo, é totalmente oposta à nossa vontade. Segundo Gálatas capítulo 5, verso 16 e 17: andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes, carne e espírito, se opõem um contra o outro, para que não façais o que quereis. Então sabemos que todos aqueles que estão em Cristo Jesus, dentro da sua vontade, devem revelar que as suas vidas não são mais as mesmas. Não são a mesma vida que viviam antes de terem tido encontro com Jesus. Isso em toda a vossa maneira de viver. E agora o apóstolo Paulo vai nos trazer uma doutrina, vai nos trazer um ensinamento que nós não podemos fazer ouvidos de mercador. Não podemos dar-se de desentendido para aquilo que Paulo está doutrinando, pois é uma doutrina que revelará se de fato e verdade tivemos encontro com a pessoa de Cristo Jesus. Digo isto e testifico no Senhor. Note bem para esta colocação doutrinária: digo isto e testifico. O que eu vou dizer agora, eu vou testificar, eu vou confirmar na pessoa de Cristo. Dentre outras palavras, o que Paulo vai dizer tem a confirmação de Cristo, tem a aprovação de Cristo. O que Paulo vai dizer, glória, não é algo confirmado por Pedro. O que Paulo vai dizer não é algo confirmado por Tiago. O que Paulo vai dizer não é algo confirmado por Tiago, nem por Pedro e nem por João, ainda que estes sejam as colunas, os baluartes da igreja. O que Paulo vai dizer é algo confirmado pela pessoa de Cristo. Cristo selou, Cristo confirmou, Cristo aprovou o que Paulo vai dizer a partir de agora. Porque crente
nunca fala nada por conta própria. No tocante a uma doutrina, ao ensinamento, a uma regra, a um padrão para a irmandade, temos vivenciado um período de tempo onde muitos líderes criam as suas próprias doutrinas, mas a nossa doutrina só vai ter eficácia se tiver o selo, a confirmação, o carimbo de Cristo Jesus. Não podemos seguir a doutrina de homens, ainda que aparentemente seja algo justo, porém não há justiça fora da palavra de Cristo. Cuidado com doutrina de homens, que é uma doutrina oposta à doutrina de Cristo. Tudo que uma igreja estabelecer tem que ter por base os parâmetros estabelecidos pela pessoa de Cristo. Caso contrário, todos que abraçarem não terão sucesso, vai cair por terra, vai perecer, vai sucumbir, porque Jesus não sustenta nada que Ele mesmo não levantou. Jesus não sustenta nada que não esteja levantado, erguido, edificado na pessoa dele. Ele só sustenta uma obra que está edificada nele, na sua palavra, na sua doutrina e nos seus ensinamentos. Se esta igreja não estiver erguida, levantada na doutrina de Cristo, vai sucumbir como as demais igrejas sucumbiram. Aleluia! Fora de Cristo, nada se sustenta por muito tempo. É por isso que nós temos que nos manter edificado nesta doutrina. Porque se criarmos outra edificação fora de Cristo, estamos perdidos. Digo isto e testifico no Senhor, que não andeis mais como andam também os outros gentios. Sendo assim, Paulo está pregando para os gentios. Porém, gentios estes convertidos. Paulo não está pregando para judeus. Paulo está pregando para gentios, dizendo para esses gentios que se converteram a Jesus Cristo, não andem, não procedem, não se comportem como os outros gentios. A Bíblia sempre vai nos ensinar, a igreja, que a igreja de Jesus Cristo não se parece com o mundo. O povo de Deus não pode se parecer com o mundo, não pode falar como o mundo, não pode viver como o mundo, não pode ter o mesmo padrão de vida que tem o mundo. Sempre foi assim, desde a antiga aliança até a nova aliança, desde o povo hebreus até a igreja de Cristo Jesus. Sempre Deus exigiu do seu povo uma distinção dos povos pagãos. Sempre foi assim. E por que a igreja de hoje não se importa com isto mais?
A igreja perdeu as suas respectivas características estas estabelecidas por Cristo Jesus. Tiraram a cruz da igreja, tiraram as exigências da igreja, tiraram o caminho apertado e a porta estreita da igreja. Hoje todo mundo pode ser considerado crente, independente do seu estilo de vida. Basta frequentar um cubículo da glória a Deus e aleluia, já são taxados de crente. Mas o padrão de vida é semelhante ao padrão do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nada mudou, só o ambiente que frequentavam não mais frequentam mais. Trocaram o baile funk pela igreja, o forró pela igreja, o rap pela igreja, a boate pela igreja, mas os com caráter ainda é corrupto e Adão como os do mundo. As mesmas roupas que o mundo lança a mão, a igreja moderna lança a mão. A mesma calça alegre que está na ímpia está na crente. Oh glória! Marcando o seu corpo e transpirando sensualidade. Louvado seja Deus! O mesmo top da ímpia está no corpo da crente. A mesma peruca da ímpia está na cabeça da crente. A mesma trança nagô, diabólica e satânica da ímpia está na cabeça da crente. A mesma bermuda do ímpio está no corpo do crente. O mesmo tênis de marca que está no pé do ímpio está no pé do crente. O mesmo cordão do ímpio no pescoço do crente. O mesmo reflexo do ímpio no cabelo do crente. O mesmo brinco do ímpio na orelha do crente. A mesma calcinha do adultério da ímpia no corpo da crente, a saber, o fio dental. Não mudou nada. As mesmas programações que os ímpios se deleitam na TV, filme de terror, filme de ação, filme de romance, está na casa do crente. As ficção do diabo, oh glória, porque nada adianta pregar contra a mentira e se deleitar com a mentira na telinha chamada televisão, porque filme é ficção, oh glória, ficção bem de fictício, mentira, aleluia, esse desenho é mentiroso, esse filme é mentiroso, esta novela é mentirosa, a mentira está dentro da casa do crente, através da televisão. Quer assistir algo honesto? Assista algo verdadeiro, algo educativo, algo que vai contribuir para um aprendizado saudável. Mas não, eu quero filme, eu quero ação, eu quero novela, eu quero teatro, eu quero programação carnal, eu quero ser igual ao mundo. Mas à noite, glória a Deus e aleluia, não é semelhante aos que nasceram de novo, está igualzinho gentil deste mundo. Glória a Deus. Não pregue contra a mentira quem assiste filme. Não pregue contra a mentira quem assiste seriados. Não pregue contra a mentira quem assiste novela. Porque tudo isso é mentira, é engano de Satanás para entreter o crente carnal, o crente materialista, o crente que está igualzinho ao gentil deste mundo. Louvado seja Deus. Por isso que eu prego sobre as sobras oriundas do aparelho,
Pois tem crente que prega contra o aparelho, mas não revela as obras que está nele. Por isso que a Bíblia manda você buscar, né? Olhar para os frutos. Tudo aquilo que está em evidência, analise o contexto da evidência, a raiz das evidências, a fonte da evidência, a origem das evidências, porque tudo tem origem. Então, o padrão de vida da igreja contemporânea nada se difere do mundo. E Paulo está dizendo, o que eu vou falar aqui agora, Cristo, assinou embaixo. Não são palavras de homens, são palavras confirmadas por Cristo. Até porque antes de eu falar, eu consultei aquele a qual devo obediência. Então, o crente tem que ser assim. Por isso que o crente não fala nada de si próprio. Porque ele pode falar besteira, pode falar heresia. O que eu recebi do Senhor, também vos ensinei, diz o apóstolo Paulo. Então ele vai ensinar o que ele recebeu, não da terra, mas do alto. Paulo não teve na última ceia, mas Cristo instruiu ele concernente à ceia. Que maravilha! Porque o crente não precisa estar lá em Jerusalém, em Cafarnaum, lá no Getsemane, lá em Betesda, para receber de Cristo as instruções da palavra de Deus. Quantos viajam para Israel? Carnal e voltam carnais. Mas viaja na Bíblia, você vê. Viaja nas Escrituras para você ver. Tu vai entrar carnal e vai sair espiritual. Vai entrar mundano, vai sair santo. Vai entrar ímpio, vai sair convertido para a glória de Deus. Não andeis mais como andam também os outros gentios. Cuidado, igreja. Nós não somos órfãozinhos. Temos um pai. Nós temos identidade. A igreja está perdendo a sua identidade. Está vivendo como órfãozinho, como coitadinho, sem dono, sem ninguém por ele. Então, se eu nasci, eu tenho que adquirir uma identidade. Eu tenho que me unir com alguém. Como não tenho identidade, eu tenho que ir atrás de uma. Mas a igreja tem a sua identidade, que é a de Cristo. A igreja de hoje está com o mesmo coração dos gentios deste mundo. Gentios são vingativos e a igreja vingativa. Os gentios odeiam e a igreja está odiando. Os gentios xingam palavrão, a igreja está xingando palavrão. Os gentios roubam e a igreja de hoje está roubando. Os gentios deste mundo são dissimulados, maliciosos. E a igreja de hoje, da mesma maneira. Uma gentil casada faz do seu cônjuge gato e sapato. Gato e sapato. E as crentes de hoje, da mesma forma. O gentil deste mundo faz do seu cônjuge, a saber, sua esposa, trata como um lixo, como ser sem valor, apenas como objeto sexual. E os gentios que supostamente se converteram a Cristo, que não se converteram de verdade, tratam a esposa da mesma maneira, apenas objeto sexual. Maltratam, humilham, comparam com mulheres da vida, insultam com palavras totalmente de baixo calão, mas à noite estão trazendo um sermão. Os gentios deste mundo são explosivos
são temperamentais, não têm domínio próprio, não têm controle emocional. E os crentes hoje, da mesma maneira. E Paulo está dizendo: não andeis mais como andam os outros gentios. Os gentios deste mundo são mal criados, são respondões, não aceitam orientação, não aceitam conselho, não aceitam ser resistidos, não aceitam ser chamado a atenção. Querem que você aceite e concorda com seus erros. Quando você não aceita e não concordam, você alcançou uma inimizade desproposital, porque não foi a sua intenção, mas por você resisti-lo, repreendê-lo, adverti-lo pelo seu erro, você agora adquiriu um inimigo. Os gentios desse mundo e os crentes da mesma forma. Briga com ele, exorta ele, resiste ele, acabou a paz do Senhor. Não andeis mais como andam também os outros gentios. O crente de verdade, quando é admoestado pelo seu irmão, ele reconhece e abaixa a cabeça, porque a exortação que ele está recebendo é do próprio Senhor, usando o seu irmão em Cristo Jesus. Porque nenhum irmão em Cristo Jesus vai querer ver o seu irmão caindo no buraco, quebrando a cara, se arrebentando, tendo grandes prejuízos. Então todas as vezes que alguém te repreender, é para te tirar da cova e não te colocar na cova. Mas o coração não convertido do mesmo leva para o coração como algo prejudicial, nocivo, mas na verdade é um conselho para te tirar de uma destruição futura. Por que vocês não conseguem entender isto? Quem é que vai chamar a atenção de alguém sabendo que está correndo risco de adquirir uma inimizade? Tem que ter muito amor, né? Fazer isso. Tem que ter muito amor para ver o irmão no erro e dizer: tu está errado, muda esse comportamento. Tem que ter muito amor, sabendo que isso pode trazer uma ira contra você. Mas o que tem que a igreja de hoje é como o gentio do mundo. Vai entender como uma perseguição, como uma inveja, como alguém querendo ser melhor do que ele. Olha como é o coração da igreja de hoje, igualzinho do gentio deste mundo. E Paulo diz: não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do vosso sentido. Sentido vaidoso. O que é vaidade? Qualidade daquilo que é vão. O que é vão? Inútil. Vão aquilo que é ineficaz. Vão aquilo que não tem valor. Vão aquilo que perdeu o valor, algo inútil. E a igreja está batalhando por aquilo que não tem valor, esquecendo que de fato tem valor. Glória. Vaidade do vosso sentido, sentido vaidoso, sentido vão, ô glória. Entenebrecidos no entendimento. Aí o mundo, Paulo está descrevendo o mundo, que parece que os crentes hoje que veio do mundo desconhecem o mundo que veio. Sendo assim, continua da mesma prática do mundo, porque não consegue enxergar o mundo com o olhar do Espírito. Só vai odiar uma prática errada quem consegue enxergar aquela prática como uma prática errada. Se não conseguir enxergar aquilo como errado, não abandona, não deixa, não larga, vai viver agarrado até a morte. Mas se enxergar uma prática errada como algo errado, deixa. Se não deixa, falsa conversão. Se conseguir enxergar uma prática errada como algo errado e não deixa, falsa conversão. Se deixa, verdadeira conversão. Entenebrecidos no entendimento. Ou seja, o entendimento
tomado pelas trevas. Ou seja, o entendimento da pessoa é regido por Satanás. Aqui foi dito pelo obreiro, Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em pecados e em delitos, os quais em outro tempo andaste segundo o que? O curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, que agora opera sobre os filhos da desobediência. Ou seja, o governo do gentio deste mundo está sobre o poder de Satanás. Então Paulo diz: cuidado, se vocês continuarem como gentio deste mundo, estando em Cristo Jesus, vão revelar que sobre vocês ainda está o governo de Satanás e não de Cristo. E eu não quero que vocês sejam vistos como aqueles que são governados por Satanás, porque vocês estão em Cristo, e o governo de Cristo não é o mesmo do diabo, é diferente. Ou seja, tem muitos crentes, igreja, que as obras deles são as mesmas obras de quem é governado pelas trevas, mas eles são de Cristo. E Paulo quer mostrar para eles essa diferença. Quer dizer que eu tenho que largar o futebol? Tem. Largar o namoro? Tem. Largar a intimidade errada? Tem. Eu tenho que perdoar? Tem. Tem que amar inimigos? Tem. E vê que o que Paulo vai ensinar é igualzinho o que Cristo ensinou. Igualzinho. Tu vê mais as palavras de Cristo na carta das Paulinas do que nas próprias palavras propriamente dito dos apóstolos. Que de fato demonstra muitos pontos que de fato eles andaram com Cristo. Todavia tu vê mais o que Cristo ensinou nos evangelhos na boca de Paulo do que propriamente dito na boca dos apóstolos. Porque vai dizer: o que eu aprendi não foi de homens. Aleluia. O próprio Cristo, o próprio Jesus foi quem me ensinou. Olha que maravilha. Saber que você pode receber revelações poderosíssimas da parte de Cristo, ainda hoje. Eu já vi testemunho de pessoas que passearam em passagens bíblicas, em revelações, em sonhos, sem ter tido a oportunidade de colocar os pés em tal lugar. Deus faz isso. Isso vai depender da sua intimidade, o quanto está disposto a renunciar às coisas deste mundo. Deus pode nos levar numa dimensão tão sobrenatural, ainda estando nesse século totalmente corrompido e obscuro. Então, meus irmãos, vamos ter um grande cuidado. Não podemos ser de Cristo se parecendo com gentios deste mundo. Até parece que vocês nunca foram gentios, que eu nunca fui gentil, mas foi o que eu falei. Porque os gentios que estão na igreja não conseguem abrir mão das práticas do gentio deste mundo? Porque a igreja brasileira, a maior parte delas, não são confrontadas com a doutrina dos apóstolos. Por isso o mundo ainda continua dentro da igreja. Continua dentro da igreja. O mundo continua dentro da igreja.
Porque o mundo que Cristo condena não está sendo revelado pela palavra de Deus. Por isso que você vai ver hoje em milhares de igrejas 2 casais de namorados sentados juntos, de mãos dadas, assistindo o culto. Eles assistem o culto, eles não cultuam. Eles assistem o culto. Não tem nem um constrangimento, ao menos está na casa de Deus. Eles entram de mãos dadas, se assentam de mãos dadas em todo o culto, se levantam de mãos dadas e vão praticar lascívia após o culto. Assim como os gentios deste mundo. Isso quando da lascívia não parte para a fornicação. Porque a maioria ainda pratica fornicação mesmo estando dentro da igreja, como se fosse algo normal acontecer. Por que isso? Porque a doutrina que vai limpar a pessoa está presa. Aonde? Na Bíblia. Eles lacraram a doutrina e não conseguem tirar de dentro das sagradas escrituras. Então guarde esta palavra, igreja, ser diferente em tudo. Se houver dúvida, peça ajuda. Eu quero ser um pai, uma mãe diferente do pai e da mãe deste mundo. Eu quero ser um filho diferente do filho deste mundo. Eu quero ser uma esposa, eu quero ser um marido diferente do marido e da esposa deste mundo. Como ser? Eu quero tratar o meu cônjuge diferente de como trata a gentil deste mundo. Como? Porque se eu não tiver instrução, como eu vou tratar o meu cônjuge da mesma maneira que trata o gentil deste mundo? Com hostilidade, com perversidade. Parece até que é um casal de inimigos. Trata como opositores. Estão sempre armados. Se fechar o olho da carne e abrir o espiritual, vai estar uma peixeira com ele e uma peixeira com ela, que está sempre pronta para poder puxar. Mas são crentes. Sabia que tem casal que não um com uma peixeira e outro com outra peixeira? Isso, olhar, tendo a visão espiritual, derivado das guerras que travam dentro da própria casa. Não há respeito. Não há respeito, respeito. As gentias deste mundo não respeitam os seus cônjuges. Os gentios deste mundo não respeitam os seus cônjuges. O que é respeito? O que é respeito, igreja? Respeito é você reconhecer o valor que a pessoa tem. E você não pode desvalorizar aquele valor que ela tem. Mas se a pessoa não tem nenhum valor para você, não haverá respeito. Qual é o valor que o seu cônjuge tem para você? Revele esse valor no respeito. Se não houver respeito, não tem valor. Ou seja, é uma pessoa, para mim, desvalorizada. Quem é que respeita algo sem valor? Quem é que honra algo sem valor? Quem é, oh glória, que reverencia aquilo que não tem valor? Ninguém. Porque o que não tem valor é inútil, é desprezível, é descartável. Tem cônjuge que nos seus comportamentos trata o seu cônjuge como algo descartável, como o gentil deste mundo. Entra em lares de algum gentil que você vê, e na igreja está cheio de crente assim. Porque não respeitam, porque não tem valor.
quando aparentemente aparece o suposto respeito, dura por muito pouco tempo. Parece que algo tem valor, mas rapidamente perde valor. Volta o valor, perde valor. Volta o valor, ele perde valor. Olha que é isso. Como é que algo não tem valor, não perde valor? Como é que é isso? Qual o valor de um filho para um pai e para uma mãe? É permanente ou é passageiro? Dura muito ou dura pouco? Até para a morte. Não perde o valor. Pronto, acho que valoriza mais. Ainda que você não consiga mais retribuir o amor, o valor, né? Mas é um valor eterno. Né? Para quem fica, é um valor eterno. Por quê? Filho sempre vai ter valor. Pode cagar fora do pinico, pode aprontar, o valor é o mesmo. Né? Porque o valor que o filho tem para o pai e para a mãe é independente dos seus atos. É porque ele é filho, saído das suas entranhas. Então tem como aquilo perder o valor. Porque saiu de você. É parte da sua vida. Pode cagar fora do pinico, pode aprontar, pode pintar o 7. Não muda. Porque nós não valorizamos mediante aquilo que a pessoa pode proporcionar. Se faz parte da minha vida, sempre vai ter valor. Porque a Bíblia fala assim, ó, vós filhos, depois de obedecer, honra seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar aqui envolve respeito, elogio, respeito e elogio. Honrar, respeitar, elogiar e valorizar. Pai e mãe nunca perde o valor para os filhos. Se esses filhos entenderem o que de fato é honrar o pai e a mãe. Porque não se honra por aquilo que o pai e a mãe pode lhe proporcionar. Se honra por quem eles são. Os seus progenitores são a causa, a razão da sua existência. Você saiu deles, veio deles. Foram os receptáculos, a fonte que jorrou vocês abaixo de Deus. Imagina a pessoa agora, está cheio de fome. Alguém vem com um prato de comida, né? Um prato. Né? Cuspiu num prato que comeu. Foi aquilo que sanou a sua necessidade. Né? Aquele prato foi o ambiente que lhe proporcionou aquele alimento. Né? E agora a pessoa faz isso com o pai e mãe. Por isso a gente tem que pregar mais sobre isso aí, tá vendo? Pregar sobre esse mandamento mais, nos dar livros. Deixar bem explicado. Eu preguei isso aqui uma vez na Terra Encantada. Deixar bem explicado para entender o que de fato é honrar. Porque a geração de hoje não sabe o que é honrar pai e mãe. Sabe o que é contrariar. Sabe o que é desobedecer. Sabe o que é desrespeitar. Sabe o que é gritar no meio de todo mundo. Sabe o que é mandar a mãe embora. Vai embora. Tem uns que não quer ralar. Manda a mãe ralar. Se chegar onde não quer que chegue, ó, rala. Por que isso? Porque a igreja deixou de pregar o evangelho.
Então, igreja, vamos ser diferente do gentio deste mundo. Em tudo. Em tudo. Não podemos se parecer com o gentio deste mundo. Não é só apenas na indumentária, roupa. Não apenas na roupa. Não apenas na roupa. Tem crente que conseguiu se distinguir dos gentios na roupa, mas 90% dos comportamentos, 10% é da roupa. Os 90% precisa ainda de aprender muita coisa. Amém? Deus abençoe a todos, né?